assessoria, como é que foi? Boa tarde, Maia, tudo Oi, bom? tudo bem? Tudo Tudo Boa bem? bem, Mari? tarde. Tudo bem. Ó, a gente está aqui recebendo aqui a Maia, né, que é mentorada da Marcela, e ela vai contar um pouquinho dessa trajetória, né? Qual é o segredo aí para fazer 300 mil reais em assessoria em menos de 6 meses, né? Parece um negócio impossível, né? Que é muito dinheiro, 300 mil reais aí, e tão rápido, né? Então, vou deixar aqui você à vontade para contar um pouquinho aí dessa trajetória, né? Valeu, obrigada. Eu acho que o que é legal a Maia começar contando, ô Pierre, é como foi o movimento dela para assessoria, né? Porque ela entrou no mercado de leilões, ainda trabalhando, conciliando atividades, já tendo o capital próprio dela ali arrematando. E aí ela viu no mercado de leilões, vou contar um pouquinho, porque eu já converso muito com a Maia, né? Já sabe tudo, né? Já tem várias coisas. E eu acho que é legal ela contar como é que foi a vivência dela, viu, Pierre? Porque muita gente assiste as lives e acha que para entrar no mercado de leilões precisa ter algum conhecimento do mercado imobiliário. E a Maia, ela não tinha formação nenhuma voltada para o mercado imobiliário. E ela veio para o mundo dos leilões, começou a atuar, e ela está até se desafiando agora em leilões judiciais, enfim, coisas que no começo todo mundo começa nos extrajudiciais, e ela, assim, tá matando os processos. Muita gente acha que é o calcanhar de Aquiles, não é advogada, e ela interpreta super bem, consegue identificar essa evolução como arrematante, principalmente como assessora, porque quando a gente muda o mindset de assessoria também para responsabilidade e cuidados que tem que ter, acho legal a Maia trazer esses insights aqui, que ela tem muito insight legal para trazer para a galera que está assistindo aqui a live. Na verdade, eu fiz 4 arrematações, vou falar sobre elas, mas todas elas foram judiciais. Eu olho muito mais judicial agora, lógico, a gente tem como apoio o Tubarão, e por isso eu faço isso, né? Mas eu olho muito mais judicial, eu acho que tem mais oportunidade no judicial do que no extra. No mínimo, a competição é um pouquinho menor, um pouquinho menos acirrada. Com certeza. Facilita bastante, né, Maia? Bastante, bastante. A gente se encoraja, né? É que eu sou meio metida, eu sempre fui, né? Eu tô mudando de área. Eu vou falar, no meu último ano e meio, assim, a minha vida mudou de perna pro ar. Tudo coisa boa, mas mudou de cabeça para baixo. Eu tive que aprender a fazer tudo de novo. Eu mudei de casa, eu mudei de trabalho, eu larguei uma segurança, até comentei com o Pierre que eu rompi as algemas douradas, né? As algemas de ouro. Tudo decisão importante, assim, é uma atrás da outra. E quando você se movimenta, é inevitável, elas vão surgir e você vai precisar decidir. Então, eu sou taurina, eu faço as coisas com muita segurança. Então, eu estudo bastante antes de fazer as coisas, eu penso muito para tomar uma decisão, mas depois que eu decido, aí eu entro de cabeça. Sou obrigada, porque eu queimei a minha ponte. Não tem mais como voltar para trás, entendeu? E Então, você comentou uma coisa comigo, logo que a gente começou a mentoria, falando sobre como a mentoria apareceu para você, né? Porque você estava querendo fazer uma transição de carreira e você estava procurando alguma coisa, e aí foi meio que uma coisa de destino, assim, né? Então, você é ex-Martana, você fez o DZA, né? E aí você acabou entrando na mentoria porque foi aquele chamado, vamos dizer assim, né? Acho que foi essa palavra que você usou, inclusive, né? cara, desde que essas mudanças começaram a acontecer na minha vida, eu acredito em Deus, né? E para mim é tudo muito, muito colocado por Ele, porque as coisas encaixam assim de uma forma que eu não consigo explicar. Elas acontecem exatamente no momento que precisava acontecer, e tudo que eu fiz até agora, graças a Deus, deu tudo certo. Então, assim, eu não sei se eu posso contar um pouquinho de como é que eu entrei nos leilões, não sei se cabe Pode, aqui. pode. Então, eu fui funcionária pública, me desliguei agora, fiquei 15 anos de funcionalismo público nível federal. Então, era assim, era um emprego que já era aproximado do que eu queria, porque eu tinha liberdade geográfica, então eu tinha um horário completamente flexível, eu trabalhava por produtividade, se eu quisesse trabalhar de madrugada, se eu quisesse trabalhar à noite, se eu quisesse trabalhar final de semana. Então, isso já, para mim, tem um valor imenso, porque eu Inestimável. acompanho o crescimento dos meus filhos. O meu primeiro filho teve que ir para a escola com 7 meses, mas o segundo só vai para a escola à tarde porque na idade obrigatória escolar. Então, em casa, se divertindo, aqui tem espaço, tem brincadeira. Então, para mim, isso tem muito valor. Então, o emprego que eu estava, eu sou engenheira civil, mas ele não tem nada a ver com engenharia civil, ele já me proporcionava isso. Eu tinha total flexibilidade de trabalho. Isso foi por causa do emprego ser flexível que eu consegui estudar para fazer os leilões. E aí, em 2023, foi quando eu entrei na turma 21. Por que eu entrei? Porque a gente tinha um planejamento familiar que acabou nem se realizando, né, se efetuando, mas a gente tinha um planejamento familiar
E para mim, para nós, fazia muito mais sentido eu estar líquida, né? Então, assim, não estou nem falando de dinheiro que tinha guardado, reserva de emergência, nem nada. O nosso maior patrimônio era o imóvel que a gente morava. E para realizar aquilo que a gente queria, era muito melhor eu estar líquida nele. Uhum. Então, eu aproveitei, era uma casa de condomínio, na ilha, Florianópolis. Então, a pandemia fez com que ela se valorizou, assim, absurdo. Entre o custo de construção, aquisição de terreno e tudo mais, e a venda, ela quase quadruplicou. Então, eu senti que naquele momento eu precisava aproveitar aquela onda de valorização e liquidar a casa. Uhum. E aí eu comecei a procurar o que eu vou fazer com esse dinheiro, porque isso foi ideia minha, né? Para eu chegar nesse ponto de eu e meu marido, como família, decidimos fazer isso, eu fiquei 2 meses mostrando números para ele e convencendo. Porque a casa, ela não era só números, né? Foi uma casa que eu projetei, eu sou engenheira civil, eu construí. Até 8 meses de gestação, eu botava o capacete, a botina e ia para dentro da obra, fiscalizar, entendeu? Lidar com a galera da obra. Então, ela tinha não só dinheiro lá envolvido, tinha também um apego. Um apego emocional, né? Apego emocional. O brasileiro tem muito disso, né? Eu também sempre tive disso. E assim, a gente projetou todos os acabamentos da casa, todos os cantinhos da casa, foi um sonho nosso, né? Uma realização. Então, eu levei 2 meses para convencer o meu marido a vender a casa. Ele me chamou de louca a primeira vez, que ele falou, tu tá louca? O que nós vamos vender nossa casa? E daí, o que nós vamos fazer? Aí eu precisei estudar e correr atrás, porque eu não vou convencer ele só com a minha vontade, eu precisava de argumento. E aí eu fui atrás, a promessa inicial era eu vender aquela para construir outra e pegar uma parte para fazer a aplicação. Mas no meio do caminho eu ainda fiz ele mudar de ideia e a gente não construiu mais nada. Olha aí, eu acho que você já tinha essa ideia, não foi no meio do caminho, né? Não falou para ele, aí no meio do caminho... Eu não passei o link dessa live pro meu marido, ele não vai ouvir isso. Mas foi isso. Então, aí eu fiquei pensando, pô, eu botei a casa a vender final de 2023. Quando eu conheci, em novembro de 2023, eu entrei na Smart. E aí eu pensei, é uma casa com valor significativo, vai demorar, né, para vender. Então, eu vou entrar no curso da DZA, porque eu trabalhava e eu também tenho o meu lado de doméstica em casa. Eu cozinho, faço todas as refeições da família, eu não tenho ninguém em casa para ajudar. As crianças só vão para a escola à tarde, então de manhã eu ajudo com tarefa e tudo mais. Ainda é assim até hoje. Agora um pouco menos, que tenho menos tempo, mas ainda é assim até hoje. Então, eu trabalhava, fazia o curso da DZA e fazia todo o resto, né? E aí eu não acompanhei a turma da DZA, tanto que eu não conheço ninguém da minha turma. Eu fui fazendo no meu tempo, eu não acompanhava o ritmo da turma, eu fui bem mais lenta, entendeu? Só que a casa vendeu muito rápido. De novo, né? Não é sorte, para mim é Deus colocando isso no caminho. A casa vendeu mais rápido do que eu imaginava, vendeu em menos de 1 ano. E aí, quando vendeu, eu falei, meu Deus, e agora? Vendi. Agora eu tô com dinheiro na conta e eu preciso fazer a coisa certa, porque qualquer deslize aqui, aquele era o patrimônio da família, era o mais vultuoso, né? Preciso fazer a coisa certa. E nesse momento eu só tinha estudado extrajudicial. Eu não tinha nem estudado judicial ainda no curso. Eu falei, vou ter que começar com extra. E foi o que eu fiz. Aí fui para a Caixa Econômica, né, que é onde a gente se sente mais seguro. E o primeiro que eu fiz foi uma venda direta. E aí eu estava sozinha, sem cotizar, sem nada. Mesmo porque, para cotizar, como eu não queria pagar o ganho de capital, porque foi muito grande, ia dar quase 200 mil reais de ganho de capital, eu falei, não vou pagar esse imposto todo. Eu tinha que ter as matrículas todas no meu nome, né? Então, não era qualquer um que não me conhecia e ia aceitar colocar a matrícula no meu nome, porque eu precisava dessa justificativa. Então, eu meio que tive que ir fazendo sozinha. E aí, eu trabalhava no normal, garimpava, fazia análise de viabilidade jurídica, entrava nos leilões, participava dos leilões, não arrematava, no outro arrematava, e assim eu fui. E aí, eu tinha 6 meses para eu fazer tudo. Tudo, eu tinha que gastar o dinheiro em 6 meses. E eu nem queria usar 6, eu queria fazer em no máximo 5, né? E aí foi uma loucura. E daí aquilo foi pegando, e a gente vai viciando, e aí pega gosto, e daí o meu trabalho, que era maravilhoso para mim, estava me atrapalhando. Eu precisava fazer os meus leilões e ele me atrapalhava. E aí eu falei, bom, eu vou fazer esse primeiro ciclo, né? Eu adquiri
7 de leilões e mais 2 de outras formas, mas eu adquiri 9 imóveis, sendo que só 2 foram cotizados, eu adquiri 9 imóveis em 5 meses. E aí eu pensei, nossa, isso aqui é muito bom, olha só, aumentei o patrimônio. Daí o meu marido estava super convencido, né? Ele nunca mais reclamou, porque daí ele viu o patrimônio aumentando, por mais que não estivesse líquido, estava aumentando, né? Ele ficou feliz da vida. Agora eu convenço ele de qualquer coisa. Ó, e aí, em janeiro... Desculpa interromper, mas é legal que já começou com estratégia, né? Exato. Vendeu o imóvel... Aí é o detalhe, né? Muita gente vende imóvel, aí é o início do fim, né? Que faz besteira com dinheiro. Mas aqui não, para aplicar em leilão e já comprou outro imóvel dentro do prazo de 180 dias para não pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Comprou 9 imóveis. 9 imóveis. Para não pagar imposto de renda. Então já é uma sacada, né? Porque quando o seu patrimônio cresce, você vende, você paga ali imposto de renda. Aqui não, aqui você cresceu o patrimônio, que você que construiu lá atrás, né? E não pagou o imposto de renda porque você colocou na aquisição de outro imóvel. Aí, já começou já esperta, né? Então, assim, tudo já planejado desde lá de trás, né? Cara, assim, ó, quando eu tomo essas decisões grandes, assim, geralmente eu fico 2 noites sem dormir antes de tomar a decisão e depois mais 2 noites sem dormir depois de tomar a decisão. Porque é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Para mim né? Eu sinto peso, assim, né? Por isso que eu me preparo bastante antes. Mesma coisa agora mexendo com o dinheiro de terceiros, né? É a mesma coisa. As primeiras arrematações, meu Deus, eu revisava para ter certeza que não tinha nenhum risco de ter algum erro. E aí o tubarão revisa também, e daí então a gente entra. E a Maia é bem estrategista. Isso que você pegou, viu, Pierre? Que ela já começou fazendo estratégia, ela é estrategista para tudo. Inclusive a tomada de decisão dela para migração, para assessoria, também foi pensada de forma estratégica. Conta um pouquinho sobre isso, para a galera ouvir, que também foi tudo. Ela é muito estrategista. Então, aí em janeiro, o que acontece com todo mundo que gosta de leilão, que é bom rematante? Fiquei sem dinheiro. Todo o dinheiro eu tinha aplicado, eu vou fazer o que agora? Bom, fiquei tocando, continuando trabalhando, mas daí aí entra com essa emissão na posse dos imóveis e reforma e toda, né, que a gente já sabe, todos os procedimentos que precisa após a arrematação. E aí, em março, a minha empresa abriu um plano de demissão incentivada para sair, porque ela está reduzindo equipe e tal. E eu falei, cara, eu vou ter que aproveitar, porque eu ainda vou receber um dinheiro para sair, então, ó, me sustenta o período que eu vou mexer só com leilão, vai dar o tempo de eu vender as minhas casas e começar a fazer a bola girar, porque eu ainda nem concluí todos os imóveis daquela primeira operação. E aí, isso foi em março, e eu tinha que decidir até o dia 10 de abril. Aí essa abençoada aqui me lança o curso na mesma semana que eu mandei o e-mail para a empresa dizendo, vou me desligar. Eu falei, gente, não é acaso, nunca é acaso, entendeu? E aí na hora eu falei, vou me inscrever, eu não tenho dinheiro mais para investir, eu quero trabalhar com isso, vou fazer isso. Aí foi o que eu fiz. Aí, então, abril, a gente se inscreveu e em julho, acho que foi final de julho, né, Marcela? Não lembro exatamente, que começou a liberar o lead bank, né? Exatamente. A gente abriu a turma em abril, né? Começou a turma de vocês em abril, e aí a gente fez todo o treinamento com vocês para liberar, para capacitar vocês, deixar vocês treinados para lidar com o cliente, porque é exatamente isso. Muitas pessoas já vêm com bagagem de leilão, alguns advogados, alguns corretores que conhecem o mercado imobiliário, gente que não tem conhecimento nenhum, e a gente vai colocando, nivelando todo mundo no mesmo padrão. E aí, em julho, a gente liberou o nosso lead bank para os mentorados da turma da Maia, e eles começaram a trabalhar, foi aí que a Maia começou a ter resultado. Porque o que é bem legal de trazer, e acho que a Maia pode corroborar do que eu estou falando, existe um pilar da assessoria. Todo mundo precisa ter conhecimento para você vender o seu conhecimento, você precisa tê-lo, né? Então, é a construção de conhecer, estudar sobre leilões de imóveis, um tema muito específico, né? E para algumas pessoas totalmente desafiador, porque sai totalmente da zona de conforto. Porque são coisas que nunca viram na vida, porque o que a Maia está contando aqui, que não era o dia a dia dela, a dinâmica dela, né? Ela, como servidora federal, ela tinha outras atribuições, contato com outras matérias que aqui não tem correlação com leilão, que acontece com muita gente que vem para o mercado de leilões para comprovar que não precisa ser advogado, não precisa ser corretor para atuar no mercado de leilões. Isso aqui é uma coisa fácil de quebrar. Mas com o conhecimento, você tem que ainda desenvolver o pilar de ter o cliente. E essa é uma dor muito grande para quem está começando no mercado de assessoria.
ter autoridade, conseguir convencer o cliente. E aí, dentro do nosso ecossistema, a gente resolve essa dor. Eu lembro quando eu conversei com a Maia falou, pô, eu estou pegando conhecimento, eu tenho arrematações próprias, mas o cliente ainda é difícil para eu chegar lá e conseguir converter esse cliente, né? Então, a gente treinou, capacitou eles e criou um ecossistema junto com os tubarões, que foi o que a Maia falou, que ajuda a trazer segurança. Porque eu não estou fazendo sozinha, trabalhando dinheiro de terceiros. Sou eu e mais alguém também altamente capacitado, gabaritado, com muita experiência, que vai chancelar o que eu tô fazendo. Ela fala, não, Maia, tá errado aqui. Maia, vamos melhorar isso. A Maia dá uma outra ideia e o tubarão, boa ideia, vamos fazer assim, mas melhor assim. E isso vai trazendo segurança para você fazer. Então, o pilar do cliente, que é um pilar de dor de muita gente que está assistindo aqui a live hoje, é a dificuldade de encontrar o cliente, né? E aí a Maia, a gente conseguiu ajudar nesse ponto, que eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez, logo que ela entrou na mentoria, ela tinha me falado dessa dificuldade. Hoje ela já não tem mais, porque ela pega uns clientes particulares que eu já sei também, que ela já me contou. Não arrematei nenhum, mas eles estão por aí, estão rondando. É. Então, para mim, eu falei, a parte de ter alguém no jurídico, porque assim, ó, eu sou estudiosa, então se eu parasse, tivesse tempo para estudar o judicial, eu ia aprender. Logicamente, ia começar com menos segurança, mas eu ia aprender. Então, isso era um passo que eu demoraria, mas eu resolveria. Agora, o cliente era mais difícil. Então, para mim, esse era o maior gargalo. Ter o cliente ali disponível. E aqui a gente tem o cliente já quente. Ele já sabe do que se trata, ele já sabe como é que vai funcionar, ele tem todo o background da Smart por trás. Então, é só apresentar uma oportunidade viável em questão de risco, em questão de financeira. Exatamente. Marcela, aproveitando aqui o gancho, né, que estão falando aí, você falou do Bank Lead, né? Do banco de leads ali. A Maia aqui falou do cliente já, cliente quente, né? Para a gente aqui é um termo já comum, mas, Marcela, explica aqui, tem muita gente que está entrando, não entendi o que é esse banco de leads, né? O que é um lead quente. Você já falou muito bem aí do pilar da sua mentoria, né? Que tem que ter o conhecimento, tem que ter a oportunidade, que é o imóvel que você vai apresentar, e mais importante, você tem que ter o cliente para comprar esse serviço, né? Essa assessoria. Comenta um pouquinho, então, o que é esse banco de leads, banco de clientes, como é que funciona, né? Que muita gente aqui não está acompanhando a gente há muito tempo, não entende, né? Para ficar bem claro para a galera. Vamos explicar para a galera. Ó, é o seguinte, o nosso lead bank, o que é? É um conjunto de pessoas que têm interesse no mercado de leilões de imóveis. Eles podem ser smartanos já, como eles podem ser pessoas que seguem o meu perfil, o perfil da Smart, o perfil de outros mentores dentro da Smart, como o Guará Caixa, o Fernando Merli, e a gente consegue converter esses clientes para que eles participem de leilão. Porque muita gente, o cliente de assessoria, qual que é o cliente de assessoria? É o cliente que se interessa pelo mercado imobiliário, mas ele não tem disponibilidade de tempo ou até capacidade de absorver no momento atual dele. A prioridade dele não é sentar para estudar, como a Maia fez, como muitas pessoas fazem, para poder aplicar o capital dele por conta própria. Então, ele não tem a priorização da oportunidade agora. E aí ele entra como nossos interessados, pessoas interessadas. A gente tem centenas de milhares de pessoas qualificadas como lead bank. E qual que é o trabalho nosso dentro da nossa qualificação aqui para converter ele em clientes, que é o que a Maia falou, que são leads quentes, são clientes que estão realmente interessados. Porque muitas pessoas, quando você se posiciona como assessor no Instagram ou em redes sociais, quaisquer que sejam, você coloca lá a sua informação, eu sou assessora. Muita gente vem, mas ela não está quente. Ela tem interesse pelo mercado imobiliário, mas ela ainda não está preparada para poder aplicar o capital dela, porque ela tem muitas objeções. E o cliente quente é aquele cliente que ele já passou por algumas horas de tela, ele já sabe um pouco sobre o mercado de leilões de imóveis especificamente, ele já tem uma noção de quais são os riscos, quais são os problemas que tem, e quando você apresenta a oportunidade, que é altamente rentável, né, que tem um lucro muito bom na operação, e você traz a estratégia jurídica para ele, de como você sai fazendo a gestão de risco disso, é um cliente quente muito fácil de você converter, que é isso que a Maia está falando, que é a grande dificuldade na assessoria. Não é só você encontrar o cliente. A lead é aquele cliente, aquela pessoa que tem o interesse. Então, a pessoa teve o interesse, só que a gente ainda não converteu ela para virar cliente. E, às vezes, esse caminho de lead, para você conseguir transformar essa lead de lead quente, ele virar efetivamente um cliente, é um trabalho muito árduo para o assessor, porque você conversa horas e horas com esse cliente até ele ter esse preparo e a conscientização de que ele está preparado para investir o dinheiro dele nesse mercado. Que é o que a Maia falou do marido dela, né? Eu tive que convencer algumas horas ali, conversando. É isso mesmo. É mais ou menos esse trabalho. Ela já estava treinando assessoria com o marido e ela nem sabe, né? Convertendo as objeções do marido. Vou dar uma boa assessora,
Foi isso. E aí eu ainda tive um prazo reduzido, porque a Lead Bank começou em final de julho, mas logo que começou na primeira semana eu estava em viagem, então eu fiquei 10 dias sem conseguir fazer nada. Aí em setembro eu fiquei mais 20 dias fora do país, porque eu também não consegui quase fazer nada. Até trabalho com a Mari e tal, ela até fazia algumas coisas, mas eu pouco participei. Então, dos 4 meses que teve, eu trabalhei 3, na verdade. Eu perdi um mês em viagem que já estava programada há mais tempo. Mas saiu uma arrematação sua de assessoria, você viajando, você estava nos Estados Unidos, se eu não me engano, né? Tava, em setembro. Que a Mari comentou, a gente arrematou aqui a assessoria no nosso Lead Bank. E olha só, Pierre, que legal, a Maia nem sabia, porque ela estava embarcada, ela estava num navio incomunicável. Quando ela atracou o navio e conseguiu ter acesso à internet, que ela ficou sabendo que a assessoria dela tinha saído. Olha aí, comenta aí como é que é arrematar aí um imóvel numa assessoria que você está embarcado e não está nem sabendo de nada, né? Isso aí a gente fica... Né? A gente fica só torcendo para pegar um sinalzinho de internet para conseguir saber da informação. Eu preparei tudo antes, né, da viagem, então eu viajei dia 10 de setembro, estava tudo pronto, o leilão foi dia 12. Aí dia 12 eu recebi a informação. Depois de todo mundo já ter dado os parabéns, é que eu fui ver. Chegou no porto ali desesperada pelo Wi-Fi e ligou E olha que legal, né? Porque ela comprova a possibilidade de você fazer uma liberdade geográfica e liberdade financeira, né, Pierre? Que acho que é uma das buscas atuais, que hoje que é o que a Maia falou, né? O que realmente importa. Hoje a maioria das pessoas que estão no mercado de trabalho, o que todo mundo busca e prioriza, é exatamente isso, né? Qualidade de vida, tempo de qualidade com família e a possibilidade de ter uma liberdade geográfica, né? Porque isso te possibilita. Ela deixou tudo pronto para poder viajar, viajou, cliente já com habilitação, tudo resolvido, até valor de lance que, enfim, consegue fazer todas as organizações. E ainda se ela tivesse em terra, que ela conseguisse acessar o Wi-Fi, ela conseguiria acompanhar até de forma mais rápida, mas ainda assim, né, o poder do ecossistema, ela não estava sozinha nisso, né, ela estava com outras pessoas ali, trabalhando com ela na assessoria, que possibilita com que, no momento que ela tivesse disponível, tinha alguém lá apertando o botão para dar o lance e o cliente poder comemorar e realizar esse projeto de assessoria, né. Foi um dos motivos que eu achei que vale a pena ter uma parceria, assim, formar parcerias, né? Além do Tubarão, né? Eu digo parcerias entre a gente assessores. Né? Hoje eu trabalho com a Mari, mas também estou aberta a trabalhar com qualquer um que encaixar, porque a gente não sabe, né, do dia a dia. Se eu ficar doente, se eu, sei lá, acontecer qualquer coisa, pelo menos tem alguém que vai dar continuidade, porque as duas pessoas trabalharam juntos, sabem do que se trata e pode dar continuidade, e nós não vamos deixar o cliente, o investidor, na mão, né? Exatamente. Exatamente. É a divisão de tarefas, né? A gente divide o resultado, mas a gente divide as tarefas também. E traz esse conforto que você falou, né? De planejamento e pensando de forma estratégica. A gente sabe que tá todo mundo suscetível a acontecer alguma coisa na vida, ficar doente, alguma indisponibilidade, enfim. Aí você tem um parceiro que naquele momento, naquele período que você está indisponível, ele vai tocar a operação, principalmente na assessoria, né? Nas nossas arrematações. Se travar o negócio, é um problema nosso, não tem problema. Mas uma prestação de serviço na qual a gente não pode parar a operação do cliente por uma questão nossa, a gente precisa ter alguém tocando aquele negócio, né? Então, a gente trabalhar em parceria traz esse resultado. Por isso que a gente preza muito e a gente incentiva muito dentro do ecossistema de assessores a formação de parcerias estratégicas, né? Porque a gente precisa disso mesmo. Legal, muito importante. Maia, você antes de entrar aí para a turma da Marcela, você já tinha várias arrematações, né? Você falou aí que arrematou rápido aí, para gastar o dinheiro lá da venda do imóvel, você arrematou 9 imóveis muito rápido. Então você já entrou com uma certa experiência. Comenta o que você aprendeu de diferencial na mentoria, né? Porque muita gente, eu já sou um arrematante ali, já arremato, mas preciso de uma mentoria, né? Assim, o que foi diferenciado que você aprendeu, que te preparou para poder estar prestando essas assessorias aí dentro da mentoria da Marcela? Para mim, no meu caso, eu já sabia, já tinha feito 7 leilões, né? Eu já sabia, sempre estou aprendendo, né? Mas já sabia um pouco sobre extrajudicial. Para mim, fez muita diferença o judicial. Por exemplo, tudo do judicial, né? Não só ler o processo. Eu não sabia que, por exemplo, eu conseguiria entrar em contato com a vara, fazer uma reunião no balcão virtual, sendo eu que não sou a advogada do processo, entendeu? Então, eu não sabia que eu poderia entrar em contato com um oficial que vai cumprir o mandado. São várias coisas do dia a dia, as pequenininhas, que não estão escritos, né? Quando você, o procedimento é esse, você faz em tópicos o procedimento, isso é o macro, mas tem as do dia a dia, as pequenas, que não está escrito, e que você só vai aprender quando você começar a fazer. E aí, você tem aonde recorrer, né?
Quantas vezes eu mando mensagem para Marcela, até convido ela para fazer uns leilões meio doidos aí, né, Marcela? Verdade, verdade. Um pouco, porque eu sou meio ousada. Mas o fato de você ter a fonte de informação onde buscar quando você não souber, porque ou você pode não saber e ir buscar, ou você pode estar fazendo alguma coisa errada por não saber, e daí alguém está enxergando isso e te dizendo, não, não faça isso, não. Ontem mesmo foi um caso de uma das nossas arrematações judiciais, né? A gente pediu o reembolso da comissão do leiloeiro. E o juiz dificilmente dá, mas ontem ele deu. Concedeu ontem. Conseguimos o reembolso. Só que ele pediu para fazer um levantamento em nome do leiloeiro. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, tá bom, eu vou entrar em contato com o leiloeiro e vou falar para o leiloeiro para ele fazer o reembolso para o cliente do valor da comissão. Só que aí a gente busca informação, o Tubarão me alertou e falou, não, isso aqui a gente vai ter que entrar no processo e embargar, porque o levantamento não tem que ser para o leiloeiro, tem que ser para o arrematante, entendeu? Então, era uma coisa que eu, por desconhecimento, estaria cometendo um erro. Então, todo santo dia a gente aprende alguma coisa. Voltando 7 mil para o cliente, a Mari escreveu aqui, ó. Então, nessa assessoria que vocês fizeram, vai entrar na operação 7 mil de lucro para o cliente, que não estava previsto, vamos dizer assim, né? Na verdade, é metade para o cliente, metade para nós, porque essa é a caixa forte. Olha lá que beleza. E esse dinheiro é igual achar dinheiro escondido no bolso, né? Da calçadinha lá, que você nem lembrava e acha 50 reais lá dobrado, assim, né? Esse é 4 dígitos, né? Melhor. Só essa é a diferença, né? Só. Bom demais. E aí, Maia, falando da mentoria ainda também, a questão dos clientes que você falou que para você era difícil, você tinha algum receio, por exemplo, assim, na conversa com o cliente? O que mudou depois da mentoria para você conversar com o cliente, para você fazer reunião? Trouxe mais segurança? Que aula que te impactou, que a gente acabou falando sobre algum assunto de coisas que você não sabia como lidar no processo? Porque você sendo servidora pública, você tem uma visão de empresa de governo, né? Empresa pública que tem um outro mindset. Agora, falando da construção do seu negócio de assessoria, né? O que você acha que a mentoria está trazendo para você de evolução nesse sentido, para que você possa se estruturar cada vez mais? Porque você, assim, em 6 meses conseguiu um resultado muito bacana. Daqui a 1 ano você vai ter um resultado muito melhor e a gente sempre projeta ser melhor a cada ano, né? Então, eu sei que você é uma pessoa muito determinada, você programa metas, você tem suas metas estipuladas, não só para crescer patrimônio, mas também para ter receita no dia a dia para pagar as contas. A gente até conversou muito, porque muita gente me pergunta no direct, acho que a Maia pode responder, porque ela é uma das pessoas que falou sobre isso, né? Pô, mas se o cliente quiser só caixa forte, eu vou demorar para ter receita, né? Conta também um pouquinho sobre isso, né? Como é que é o mindset do cliente em termos de opção, porque a gente tem 2 modalidades de assessoria. A tradicional, que a gente cobra 10% sobre o valor da arrematação e a gente faz posse e registro para o cliente. E a caixa forte, que a gente divide o lucro no final da operação, o lucro líquido, só que a gente vai com o cliente até a venda, né? Então, a gente conversa muito sobre isso na mentoria, estratégias, como é que a gente faz para conversar com o cliente. Então, fala um pouquinho sobre a questão de cliente na mentoria, construção de um negócio para você, e também a questão de receitas e recebíveis, né? O fluxo de caixa, vamos dizer assim, na assessoria. Bom, eu nunca fui uma pessoa que teve muita dificuldade para falar, né? Não. Então, para mim, não é uma dificuldade falar com o cliente. Só que eu nunca apresentei um serviço antes, porque eu não precisava fazer isso antes. Então, eu precisei me munir de mais informações. Me dá até um arrepio na espinha eu chegar para uma reunião para o cliente e pensar que eu não possa ter uma resposta pronta na ponta da língua para dar para ele, entendeu? Falta de informação, do tipo assim, arrematamos, agora esquece o cliente. Não. Toda semana eu faço um follow-up dos processos e toda semana eu passo lá no grupo que a gente já cria para lidar com ele, né? Porque tem coisas dos judiciais que demoram um pouquinho mais. Sim. Mas eu me coloco no lugar do cliente e eu fico, eu coloquei lá 150 mil, 200 mil, 300 mil reais naquele negócio e ninguém me dá informação nenhuma, entendeu? Então toda semana eu passo lá para falar alguma coisa. Ainda estamos esperando, tá tudo sob controle. Nem que não tenha acontecido nada. Mas porque eu acho que deixar largado aqui, eu acho que faltou a palavra, a experiência dele fica muito ruim. Sim. Então, esse tipo de coisa assim que eu fui aprendendo, sabe? Me munir de todas as informações para fazer a apresentação, por mais que ele não pergunte, porque quando a pessoa não tem conhecimento sobre aquele assunto, ela não tem nem pergunta para fazer. Exatamente. Mas eu me sinto segura se eu souber, se eu dominar todo o assunto. Então, eu estudo, eu reviso. Quando eu vou fazer um card, por exemplo, para os tubarões,
eu leio o processo inteiro, por mais que tem gente que lê da penhora para frente. Não, eu ainda leio o processo inteiro. Por quê? Porque eu ainda estou absorvendo conteúdo, entendeu? Então, o meu nível de preparação ainda é um pouquinho maior, porque eu estou na minha curva de aprendizado. Mas eu acho fundamental, quando mexe com dinheiro, passar segurança para quem está colocando o dinheiro. Então, tem que estar sempre preparado. Por isso que eu gosto de ter a resposta na ponta da língua. Vai acontecer sempre? Não. Talvez tenha uma outra coisa que eu tenha que buscar, mas eu me esforço, entendeu? Eu falei outro dia para o advogado que toca os processos, né, os nossos processos dos nossos clientes. Eu falei assim, olha, você me perdoe se eu perguntar alguma besteira. Eu sou uma engenheira civil esforçada. Eu não sou advogada. Então, eu acho isso muito importante. Quanto a cliente que veio do lead bank ou cliente meu, por exemplo, eu já tive uns 4 clientes meus que acabou não convertendo. Por quê? Porque eles ainda têm muita objeção, tá? Teve um caso de um cliente que chegou pra gente falando, pra mim, pro tubarão, né? Porque daí eu trouxe ele pra fazer com o tubarão, né? O cliente era meu, mas eu trouxe fazer com o tubarão. Que falou que quer no mínimo 50% de retorno. Só que 50% de retorno, ou você acha uma agulha num palheiro, ou é muito retorno, né? Sim, pra sobrar só pra ele, né? Nas minhas arrematações, tem arrematação que eu não tenho 50% de retorno. Algumas até passa, mas, entendeu? Não é sempre. E hoje em dia, tá tendo mais disputa nos leilões, né? A garimpagem tem que ser mais afiada ainda. Então, eu sinto a diferença. Então, teve um outro cliente, por exemplo, além desse que falou que queria 50%, que, obviamente, o leilão estourou, ele chegou até um teto, e, obviamente, aquilo foi bem mais do que isso. Então, ele já participou de 2 leilões e não conseguiu pegar nenhum dos 2. Teve um outro que eu já apresentei 2 oportunidades e ele pede para ele fazer o estudo, então eu tenho que apresentar a oportunidade com antecedência para ele, porque daí ele faz o estudo. Aí, mesmo a oportunidade sendo boa, ele não quer entrar. E é tão boa a oportunidade que foi um leilão que deu deserto. E deu deserto, eu e a Mari falamos, não acredito que nós vamos perder esse leilão porque não deu tempo para pegar um outro lead. E nós arrematamos o leilão, de tão bom que era. Olha que beleza. Não perdemos, olha. Nós vamos ter que vender alguma coisa para pagar esse leilão, mas a gente pegou. É assim mesmo, né? Não tem como fugir. O assessor tá vendo a oportunidade todo dia. Se entrou dinheiro de alguma venda, não tem cliente, vamos pegar, né? Gente, eu fico me programando. Não, agora eu vou guardar dinheiro e tal, porque um dia eu vou entrar nos tubarões, porque eu preciso chegar no nível deles para poder fazer as coisas sozinhas na mentoria, né? Então, eu vou ter... Eu fiz o DZA, fiz a assessoria, aprendi a lidar com o cliente, todas as nuances que precisa de um prestador de serviço, e vou chegar no nível de conhecimento de um tubarão. Aí eu vou me sentir segura para andar sozinha, né, com as minhas próprias pernas. Posso fazer parceria? Posso, mas aí eu estou independente, né? E aí, cada vez que eu falo, não, agora essa venda aqui eu vou guardar, porque não adianta a gente entrar nos tubarões e não ter dinheiro para arrematar, né? Vou guardar, mas daí aparece mais uma oportunidade com um ROI de 45, eu falo, vou ter que pegar, depois eu vendo. E assim vai. É assim que funciona. Arrematante nunca tem dinheiro. É triste isso. É verdade. Sem nada na conta, mas com o patrimônio crescendo violentamente. Comentam aqui um pouquinho, Maia, se você lá na mentoria tem algum treinamento sobre como abordar ali o cliente, como fazer essa reunião de convencimento, que é um momento crítico, né? Que muitas vezes o cara não conhece muito de leilão, né? Ou tem um conhecimento especial e o cara vem cheio de objeções, né? E vocês aprendem a quebrar essas objeções? Como é que é? Porque não basta saber de leilão. Saber de leilão é um ponto, é importante, mas você tem que saber também lidar com pessoas, saber vender ali o produto nesse diálogo inicial que você vai ter ali com o futuro cliente, né? Tem algum treinamento disso na mentoria? Como é que funciona? Ah, tem sim. Na verdade, isso é o essencial, né? Hoje em dia, qualquer empresário tem que ser vendedor. Antes de ser empresário, ele tem que ser vendedor. Então, assim, eu nunca vendi nada, tive que aprender, estou aprendendo ainda. Então, a gente vai aprendendo no decorrer do caminho. Mas sim, a gente recebe toda a base, a gente faz simulações dentro do próprio curso, né? Os tubarões são os clientes, a gente apresenta para eles. No dia que eu fiz a apresentação, meu Deus, o Vitor tirou meu couro.
Mas a gente faz simulações, tem até simulação da gente sendo cliente agora com outros assessores, né, com assessores que estão no mercado, enfim, a gente tem que simular porque a gente tem que se colocar numa situação mais próxima daquela que nós vamos passar, entendeu? Mas a gente nunca vai estar pronto para a primeira, a gente vai aprender isso, vai aprender muito na teoria, vai fazer um pouquinho de prática e a cada apresentação que você faz, você vai aperfeiçoando isso. Mas é muita diferença do lead que vem da assessoria, porque para esse a gente já foca direto na oportunidade, porque ele já sabe, pelo menos ele já foi antecipado mais ou menos como é que funciona, né? Ele só não tem detalhes da operação, mas ele sabe como é que funciona a parceria. Agora, os leads que eu trouxe, geralmente eu faço 2 reuniões. Uma reunião é só para falar de leilão. Tem leilão judicial, extrajudicial, é assim que funciona, o tempo que leva, o ROI que se espera, né? Faço só de leilão. Manda a apresentação bonitinha, ele vai ler, vai reler, vai tirar dúvida. Aí, quando ele disser, tá, agora eu quero entrar, aí eu ajudo ele a fazer viabilidade de crédito, né? Aprovação de crédito com os bancos. Aí, coleto, tem toda uma anamnese que eu mando para ele, ele preenche todas as informações do que ele tem de valor, de qual o objetivo, se ele tem alguma restrição, alguma exigência de tipo de imóvel ou região, entendeu? Então, são abordagens um pouquinho diferentes, mas sim, você tem que preparar todo o terreno para atender o teu cliente, é ele que vai viabilizar a tua operação, o dinheiro vem dele, né? Com certeza. E a gente faz bastante esse treinamento, né? Eu compartilhei com vocês o Forms, né? Então vocês começaram a usar o Forms também para mapear o perfil do cliente antes das reuniões, para entender o perfil dele. Então, assim, a gente conversa sobre todos os detalhes. A gente tem aulas de treinamentos específicos, que é isso que a Maia falou, né? Para todo o passo. Então, a gente treina, faz simulações, eu passo para ele como é que a gente faz as apresentações. Então, o que é importante a gente focar. E isso que a Maia falou, eu sempre falo para vocês, né, Maia? A gente vende produto, a gente vende oportunidade, a gente vende o mercado de leilões. Ou seja, qualquer contato que a gente faça com o cliente, a gente é vendedor, né? Então a gente precisa saber se posicionar, passar transparência, segurança e principalmente confiabilidade. Porque se o cliente não confia na gente, não tem como a gente fazer. E a confiança não é só da pessoa ser honesta, a confiança é do conhecimento. Então, isso que é importante a gente treinar, né? Que a gente sempre conversa sobre isso na mentoria, a gente traz casos práticos para a gente treinar, faz essas simulações para que é o que a Maia falou, na realidade, quando você for fazer a sua primeira apresentação, você vai travar, né? E foi até engraçado, porque na simulação, quem fez com a Maia, o cliente era o Vitor, e eles estavam apresentando a oportunidade. E a Maia quis fazer exatamente isso que ela faz, que ela gosta de explicar o que era o leilão extrajudicial. E o Vitor falou, eu não quero saber isso. Eu só quero saber a oportunidade. Assim, ele deu no joelho dela. Aí ela respirou fundo e ela continuou falando, eu vou continuar na minha linha de raciocínio. E aí a gente, depois que acabou, a gente conversou sobre isso, né? Da importância de ouvir o cliente, porque o cliente, né, que estava simulando ali, ele foi impaciente um pouco, né? Como é que a gente faz isso? Ela saiu super bem, ela conseguiu, ela entendeu que ele não queria, aí ela virou a página e foi para aquele negócio. Só que fica aquela situação, pô, eu tava com todo um roteiro de como fazer o negócio, né? E a gente perde um pouco o nível. Então é importante a gente treinar isso, simular isso, porque tudo isso traz, na hora que você for jogar o jogo real, que é com o cliente real, você vai lembrar da porrada que você tomou, vai lembrar dos feedbacks que você teve, e isso vai te aperfeiçoar. Então, é isso, né, Pierre? Na teoria, na prática, a teoria é outra. Então, assim, tudo que a gente fala, na verdade, depois quando você vai fazer, fica ali, mas você faz diferente. E você planeja uma coisa e na prática é outra, às vezes totalmente diferente. Você tem que estar preparado ali para saber lidar com isso. Tem uma pergunta legal aqui de fluxo de caixa de assessoria. E eu fiquei pensando aqui, né? O cara que é investidor de leilão, que ele compra e vende, ele compra hoje e vai vender daqui a um ano, basicamente. Então, ele leva 12 meses para receber o retorno do investimento, né? Na assessoria é muito mais fácil, né? Que se você pega uma assessoria hoje, arrematou hoje, aí depois que homologou ali o leilão, você já recebe 5%, né? Aí na Marcela vocês cobram 10% de assessoria, 5% agora na entrada e 5% lá no final, né? No desenrolo aí no registro de posse. Então, você já recebe de cara 5%. Então, muito mais vantajoso do que um próprio investimento que você vai levar 12 meses lá para receber. Eu digo nesse aspecto de fluxo de caixa, né? Você tem capacidade de estar recebendo, basta você estar assessorando bem. O bom profissional vai estar sempre com dinheiro entrando, né? Se você faz uma por mês, que não é nenhum absurdo, né? A gente viu aqui a Maia, né? Fez 300 mil reais em pouquíssimo tempo, 3 meses trabalhando ali, conciliando um monte de coisa, viajando de férias, aquilo outro. Então, 1, 2 operações ali, 3 operações que você faz, já te dá aí um fluxo de caixa constante, que você vai ter um capital grande, né? 5% do valor da arrematação. Então, se você arremata, por exemplo, um imóvel de 500 mil reais,
10% é 50, você recebe 25 na hora. Então, dá para ter muito mais controle do que só aquele cara que investe em leilão, não é? Ô, Maia, você fez 4 assessorias dentro do nosso programa, né? Dessas 4, quantas foram tradicionais e quantas foram caixa forte? Conta mais ou menos para o pessoal entender como é que é a dinâmica do fluxo de caixa. Porque a Maia, Pierre, foi uma das que falou, pô, mas eu não quero fazer só caixa forte. Porque é exatamente o que você falou, pô, a tradicional é receita na veia, né? Você fez, né? Conta um pouquinho mais de como tem sido essa sua experiência, porque a Maia conversou muito sobre isso, de não dá para no caixa forte receber alguma coisa e tal, porque ela ainda não tinha feito assessoria. Agora que ela fez, eu quero ouvir ela falando aqui ao vivo, porque eu não sei qual que é a resposta, tá? Então, eu saí do meu emprego, né? Eu saí do meu emprego, então eu tinha capital, logicamente, para me manter. Eu não ia sair no escuro, mas mesmo assim você quer ver alguma coisa entrando, né? Então, essa era a minha preocupação. Eu fiz 4 assessorias, foi uma por mês: agosto, setembro, outubro, novembro. Já semana que vem já tenho que fazer outra. A primeira foi tradicional, que os assessores recebem 10%, né? Foi em agosto, porque a cliente era uma esmartana. Então, ela já tinha arrematado, ela só nunca tinha arrematado judicial, ela tinha receio do judicial, né? E então, ela mesmo sabia reformar. Então, ela ia fazer a reforma. Então, essa foi a tradicional. Depois, eu fiz 2 caixa forte, em Goiânia e aqui em Santa Catarina. E a terceira, a gente deixou aberto para o cliente. A gente fez a tradicional, por quê? Porque pode ser que a manutenção seja muito pequena dentro do imóvel e daí, se isso acontecer, ele não precisa dividir todo o lucro com a gente. Então, ficou combinado que assinamos o contrato no tradicional e quando a gente tomar posse do imóvel, aí ele vai analisar e vai dizer, essa aqui eu quero fazer caixa forte, eu vou me manter na tradicional. Mas mesmo assim a gente recebeu os 5% da arrematação. Aí lá, quando a gente ingressar no imóvel, vamos ver se faremos um aditivo, mudando a modalidade de assessoria, ou permanece desse jeito, ele paga só os outros 5%. Aí ele é que vai decidir. Mas assim, isso é porque já foi formulado e está funcionando desse jeito aqui na mentoria da Marcela, né? Mas para quem quiser trabalhar fora com assessor, você pode fazer do jeito que você quiser. Eu quero sempre receber um percentual na frente. Não, eu quero deixar tudo no final. Cada um tem um fluxo de caixa diferente, né? Quando eu começar a receber os meus caixa fortes no ano que vem, quando a gente vender, pronto, eu vou receber com aquela grana, eu me sustentaria alguns 3, 4 meses, entendeu? Quando a esteira começar a rodar, aí não vai doer tanto. O começo tem isso mesmo, né, Maia? O fluxo de caixa pesa muito, principalmente você que já fez a transição de carreira e hoje você vive do mercado de leilões. De fato, assim, esse fluxo de caixa acaba pesando porque a gente precisa ter receita mensal. Mas é legal esse mix na carteira do assessor, entre assessorias tradicionais, que você ganha 10% e você já começa a ver a cor do dinheiro, isso incentiva a gente, mas no caixa forte a bolada vem maior, né? Porque você vai ter um lucro no final da operação. Então é importante ter esse mix, até porque assim, a gente não consegue tocar muitas operações caixa forte sozinho, você e mais uma pessoa, porque as reformas dão trabalho, demandam muito tempo, questão de gestão de venda, porque não é simplesmente você reformar, contrata um pedreiro e deixa lá. Não, você tem que ficar fazendo contratação de material, problema que dá na obra, é muita coisa pra gente administrar. E na venda a mesma coisa, não adianta você jogar na imobiliária e querer que o imóvel venda, tem que trabalhar as vendas, tem que conversar com os corretores, então, enfim, tudo demanda trabalho do assessor. Então, é importante esse mix na carteira para gerar receitas para o assessor. Então, quando você pega assessorias tradicionais e caixa forte, você consegue fazer isso. E essa estratégia de conversão da assessoria, eu já fiz isso com alguns clientes e a gente conversa sobre isso também na mentoria, é legal porque você ajuda o cliente a tomar a decisão, porque às vezes inicialmente ele acha muito de pagar 50% de lucro no final da operação. Então, por isso que ele quer olhar o imóvel. E às vezes a gente também acha melhor para o cliente, às vezes você fala, pô, aqui parece que não vai precisar nem de reforma, vai ser só uma pintura, então não tem por que você fazer com a gente, né? Você consegue mesmo à distância, mesmo o imóvel não sendo na sua cidade, não é na minha cidade, mas você consegue fazer isso sozinho. Então, é uma forma da gente fidelizar, inclusive, o cliente, de mostrar para ele ética nossa, né? A gente não quer embolsar, a gente quer te ajudar quando você realmente precisa. Então, vocês deixaram aberto para o cliente, para ele, se de fato for uma reforminha pequenininha, pequenas coisas, detalhes que tem que fazer, ele vai pagar na tradicional para vocês, que já está acertado, vocês já anteciparam 5%. Mas caso ele precise, que é uma reforma muito grande e que vai precisar da expertise de vocês para tomar a decisão estratégica, porque é isso que eles estão pagando para a gente na assessoria Caixa Forte, porque a reforma requer estratégia para manter o orçamento, para manter valorização desse imóvel, para que ele tenha mais liquidez no mercado em relação a outros imóveis na mesma bairro, na mesma rua, que estejam sendo vendidos, né? Então é importante a gente usar o nosso conhecimento para trazer esse resultado para o cliente, né? Garantir o resultado que a gente projeta para ele ali na operação. Então é bem legal isso.
Logicamente, a lógica é que a gente quer ganhar dinheiro com isso, né? Ninguém quer trabalhar de graça. Mas Exato. o nosso foco principal é que o cliente tenha lucro. Por quê? Porque daí a gente fideliza. Depois ele volta. Exato. Ele vai fazer uma, quando ele vender aquela, ele vai pegar outra e assim ele vai ficar, entendeu? E legal que a Maia destacou aqui, né? Que ela está no primeiro semestre dela ainda de assessoria. Então, ela está recebendo agora os 5%. E não está recebendo o caixa forte, vai receber lá na frente. Aí, ano que vem, lá no meio do ano, ela vai estar recebendo no mês a assessoria que ela está fazendo agora, a nova, e vai estar recebendo também os 5% da anterior que ela fez, que está fechando o ciclo agora. E também a caixa forte. Então, vai começar a pingar mais na conta ali, que vai ficar um ciclo constante. Agora é só o início, né? Mas já está tendo muito sucesso aí, né? Praticamente uma arrematação aí por mês, tendo muito sucesso, né? E a estratégia aqui você diversifica, né? Como você falou, é igual leilão. Você pega o imóvel de valor mais alto, que demora mais a vender, e você faz alguns pops pingados para garantir ali o dinheiro entrando ali numa venda mais rápida, né? Então tem que fazer ali uma diversificação da carteira aí, né? Do serviço de assessoria. Eu acho que é sucesso total, né? Então, 2026 aí promete, né? Como o Paulo Costa tá falando aí, né? Então, quem começou agora já tá na frente, já largou na frente. E falando em largar na frente, Marcela, muita gente perguntando aqui da mentoria, né? Eu vi que a galera é interessada. Tem previsão de abrir vagas esse ano ainda ou só ano que vem? Tem sim, a gente vai fazer o lançamento da próxima turma no dia 1º e 2 de dezembro. Então, na semana que vem, segunda e terça-feira, às 19 horas, no meu YouTube, a gente vai fazer o lançamento da próxima turma. Vou fazer um workshop gratuito e online para vocês terem bastante conhecimento, aprenderem sobre o mercado de assessoria. E quem quiser ter resultados como a Mai e outros mentorados aqui que já estão tendo resultados, não deixem de participar do evento que vai acontecer dia 1º e 2 de dezembro, às 19 horas. É isso aí, foi um evento desse aí que mudou a vida da Maia, né? E Maia falou ali que Deus está facilitando a vida pra gente, ele tá botando pra ela, né? Tá botando as coisas tudo acontecendo ali na hora que tem que ser, né? Às vezes dá até medo, vai com medo mesmo. É isso aí, né? Tem que ir, porque a mudança é assim, tudo que é novo dá um frio na barriga, dá um medo ali, mas faz parte, né? Porque vai mudar a vida e não tem como ser diferente, né? Tem que realmente tomar a decisão e ir pra cima, né? Se você quiser ter resultados diferentes, você tem que mudar o que você está fazendo. Você vai continuar fazendo a mesma coisa, a sua vida vai continuar a mesma. Então, exatamente. Tem que ter... assim, para mim, na minha opinião, né? Depois, era até falar como mensagem final, mas na minha opinião, precisa preparo mesmo e um pouquinho de coragem. Porque se você só estudar, mas não botar a mão na massa, não vai colher resultado nenhum. Tem que ter aquela dosezinha de loucura. Tem. Essa é a coragem. A loucura, na verdade, é a coragem. Essa é até a música, né? Quem não arrisca não vai viver o extraordinário, né? Tem que ter coragem, né? Aí tem que decidir se você quer o mediano ou se você quer o extraordinário. Mas aqui eu não digo nem que é risco, né? Que é tão tranquilo, é tão seguro ali, que você fazendo bem feito, né? E ainda ali na mentoria tem a supervisão dos tubarões da cúpula, né? Então você não entra ali garoteando, que muita gente está começando e faz cagada no início porque não tem experiência. E desiste depois porque uma cagada ali pode tirar o cara do jogo, né? E deixar ele até desanimado. Aqui não, aqui vai ter ali o tubarão da cúpula te apoiando desde o início, então não tem como fazer cagada. E o cara vai entrar já dando certo, né? Então, assim, é sucesso total, né? Exatamente. Ó, é isso aí. Eu já ia perguntar aí para você deixar um conselho para quem ia começar. Você me respondeu antes. Né? Mas, assim, live sensacional. Gostei demais aqui de ver sua trajetória, né? Já fez live aí com a gente lá no DZA. Muito sucesso. Onde você entra, você tem sucesso lá no DZA e aqui na Marcela. Daqui a pouco você já falou que tem ambição dos tubarões e com toda certeza vai entrar e vai dar tudo certo. É o que você falou, a gente faz, Deus ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte e você faz muito bem feito aí de botar a cara e fazer com coragem e vai para cima. E é essa aí a mentalidade de quem é esmartano, de quem é da mentoria da Marcela, de quem é tubarão, de quem quer vencer na vida. Então, parabéns para você que está mudando a vida aí. Muito sucesso, cada vez mais. Se você está feliz agora, que são apenas 3, 4 meses de mentoria, imagina daqui a um ano e meio. Então, sucesso garantido aí, felicidade para você, tudo de bom. Obrigada. É assim, a gente dá o passo e Deus bota o chão.
É isso. Exatamente. Vai de olho fechado mesmo, só vai. E se você Exato. estiver no ambiente certo, as coisas acontecem Nossa, também, né? É sobre isso. total diferença. Total diferença. Não faria se eu não tivesse nesse contexto com essa galera, não seria desse jeito, com certeza. Se não tivesse a mentoria, eu não teria saído do trabalho, eu ia estar fazendo os meus leilões, ia ser uma proporção muito menor. É outra vida, entendeu? Por isso que eu falo que essas decisões, assim, você toma e uma vai puxando a outra. E quando você vê, assim, que você olha para trás e tudo que você vê, a minha mãe até hoje, ela bota a mão na cabeça e fala, minha filha, tu vendeu a tua casa. Né? Porque é outra geração, É, Mas depois que ela vê que os resultados estão vindo e que é seguro, aí até minha mãezinha fica tranquila. é verdade. Faz parte. Os pais querem a nossa segurança, né? Claro. Sucesso. Quando eu saí da Marinha foi a mesma coisa, né? Para ser auditor fiscal. Nossa, você vai largar a Marinha, é um trabalho tão bonito, não sei o quê. Quando eu saí também da prefeitura foi a mesma coisa. E cada vez mais a gente vai tendo sucesso na vida, né? E faz parte. A gente agradece o que passou, né? Que foi fundamental para a gente chegar onde está. Mas também tem coisas guardadas para a gente lá na frente que a gente também tem que acessar. E isso aí faz parte das escolhas, né? Faz. Com certeza. Bom, galera, ó, vamos finalizar aqui, que é muito conteúdo, né? Se deixar, a gente vai até mais tarde. Agradecer aqui, Maia, Marcela, quem quiser entrar na mentoria, Marcela, já fica aberto aí para fazer o convite final. Isso, ó, quem não me segue já começa a me seguir, é Marcela Carilo Leilão aqui no Instagram, que eu compartilho informações diárias sobre como atuar no mercado de assessoria de leilões de imóveis, estratégias, contato com o cliente, objeções. E o lançamento da mentoria 1 e 2 de dezembro, às 19 horas. Já se inscreve para vocês não perderem esse evento que vai ser demais e pode transformar a vida de vocês, assim como a Maia teve a vida transformada também ao entrar na mentoria, tá bom? É isso aí, Pierre. Muito obrigada. Obrigada, viu, Maia? Obrigada, Maia, gente. Obrigada por tudo. brigadão aí, fica com Deus, um abraço. Valeu, Marcela, até mais, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.